Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e você pode concorrer a um par de ingressos, sim, um par de ingressos do Maracanã+, para a final da Copa do Brasil na quarta-feira. Na terça-feira sai a definição, então você pode participar ainda. Cara, o perfil eu tô indicando no meu Insta, tá aqui, ó. É só você seguir o meu Insta que tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Também se inscrever aqui no canal e ir lá que eu tô indicando o perfil que tá rolando esse concurso, que é o do Luan N. Fla, tá? É só seguir ele, me seguir, vai seguir Papa 365, né? O site que te dá o maior bônus, né, de boas-vindas, né? Até 500 pratas você colocando 100%, utilizando o cupom PAPA100, no Papa 365, QR Code tá aí também. Então, é só seguir lá o regulamento, tá? Tem que seguir o Papa 365, seguir a Outsider, né, que tem desconto do Paparazzo nas suas viagens também, Outsider Tours, tem ainda Guayaquil, tem Copa do Brasil até quarta-feira aí pra gente, pra você estar presente aí no Maracanã. Então, você pode aproveitar, tá? Eu tô colocando aí no meu feed fixado o aviso para você ir lá no perfil e participar, tá? E com isso também avisando, né, que continua tendo rodada e tudo mais e você pode aproveitar aí o Papa 365 para fazer uma fezinha, né, e ter um extra aí. Bem, vamos lá. Eu quero aqui nesse vídeo apresentar o Marcos Braz, para quem não viu na madrugada, né, o Marcos Braz detonando a diretoria do Corinthians, o STJD, tudo que está acontecendo, né, os dois pesos e duas medidas. Eu vou colocar aqui, então fica até o final. Quem não assistiu, fica até o final para assistir no final a situação aí do Marcos Braz. O que eu queria falar para vocês, que a gente vai falar de mercado da bola, a gente vai falar do momento do Flamengo, é que após o jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, o Dorival tem 71,4% de aproveitamento. São 35 jogos à frente do Flamengo. Vale lembrar que aquele primeiro contra o Inter ele nem treinou o time. Seriam, na verdade, 34. Né? 35 jogos, 23 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. 66 gols marcados, 1,88 por jogo. 24 gols sofridos, 0,68 por jogo. Tá? Então, o Dorival Júnior aí arrebentando, né? Um aproveitamento aí dos maiores técnicos que passam pelo Flamengo. Também passar para vocês que o Flamengo, né, tá pensando já na situação, o Braz já tinha falado aqui no canal, mas que eles estão pensando na situação de propor a renovação com o Dorival Júnior antes da final da Libertadores. Eles falavam de propor no final do ano, agora o Flamengo já pensa na possibilidade de propor a renovação ao Dorival Júnior antes da final da Libertadores. A ideia do presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, é propor a renovação, né, antes da decisão continental. Se entende que é necessário começar um planejamento para o próximo ano e a continuidade do técnico seria necessária. Há uma questão apenas interna, né, uma dúvida interna no Flamengo, se ele ganhar a Libertadores também, ganhar a Copa do Brasil na quarta e ganhar a Libertadores também, se o Dorival Júnior pode ser chamado para dirigir a seleção brasileira. E aí o Flamengo teria que ir atrás de um técnico, caso seja independente, sendo ou não campeão da Libertadores, sendo campeão da Copa do Brasil, já vai disputar Supercopa, você tem que preparar o time para o ano que vem, e eles queriam que o Dorival continuasse. Se não ganhar a Libertadores, de qualquer forma, pode também ser chamado para a seleção independente, porque ganhou a Copa do Brasil. A questão é, o Flamengo vai procurar um treinador se o Dorival não aceitar a renovação ou caso a CBF procure ele para ser técnico. E aí o Flamengo precisa também, caso ganhe, aí principalmente, se ganhar a Libertadores, o Flamengo precisa se programar para o Mundial, né? E segundo o torcedores.com, o Flamengo voltou, né, as atenções novamente ao Diego Rossi do Fenerbahçe. Tá? O atacante tem contrato com a equipe até junho de 2023 e já pode assinar um pré-contrato no começo do ano com o Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindler estariam tratando o possível contrato com cautela para não inflacionar a negociação. Em junho desse ano, o Flamengo tentou o empréstimo do jogador quando ele ainda estava no Los Angeles FC. Diego tem afinidade com Arrascaeta e Varela, o que pode ajudar na negociação, tá? Com relação aí também à questão de mercado da bola,
de João Gomes. Eu só queria passar para vocês rapidinho que o atleta Daniel Cabral, né, desejar toda a força para ele aí, ele ontem sofreu uma entorse no joelho direito, será reavaliado no CT, tá? Então é só pra gente passar aí que, infelizmente, né, a gente deseja toda a sorte do mundo e força para ele recuperar rápido. Também avisar que no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, o Flamengo realizou uma ação em parceria com a Defensoria Pública e levou crianças em situação de vulnerabilidade ao estádio pela primeira vez. 22 pequenos torcedores que fazem parte do projeto cultural Menino Benjamin Filho estiveram presentes aí no Maracanã. Passar para vocês aqui então essa situação com relação ao João Gomes, para a gente depois falar de outro dirigente do Flamengo, né? Agora largando o aço no Hulk. Olha só, então o Flamengo definindo aí um planejamento para uma possível venda do João Gomes, matéria aqui do Gavia News, que fala o seguinte, olha, suspenso da segunda partida da final e tal, Gomes é um jovem que se consolidou no time principal e tem dado mais retorno em campo, por isso a diretoria vê o momento em alta como propício para uma negociação vantajosa para todas as partes. Portanto, o planejamento do Flamengo é negociar o jogador na próxima janela de transferências. Recentemente, a promessa renovou o contrato até o fim de 2027 e teve aumento salarial para que pudesse atuar com mais conforto e confiança. Né? Segundo a matéria do jornal O Globo, que o Gavia News está aqui repercutindo, antes mesmo dessa movimentação já havia um acompanhamento de intermediários de clubes da Europa para avaliar Gomes e estudar uma proposta que até o momento não veio de forma concreta. Mas o provável, né, segundo o staff do atleta, é que clubes da Espanha, Inglaterra e Alemanha já se movimentam e possa acontecer alguma coisa, né? Então devem enviar uma proposta. A preferência do jogador é atuar na Premier League. Matéria aí, então, do jornal O Globo, tá? Que o Flamengo já tem aí um planejamento para vender o João Gomes. A informação que eu tenho é que não seria para a próxima janela agora do final do ano, e sim para do meio do ano, tá? Essa é a informação que eu tive. A gente teve o Rodrigo Dunche, né, o vice jurídico e geral do Flamengo, publicando no Twitter, Hulk sendo Hulk, o mesmo blá 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 de sempre, não jogou nada e aí tapar o sol com a peneira é a última cartada, né? Ele falando da questão do Hulk reclamando do pênalti que a bola bate no braço do Varela, ele estando de costas. Ele de costas para jogar, a bola bate nas costas, no braço dele, aqui na parte de trás do braço, ele de costas e o Hulk cobrando um pênalti. É uma vergonha, né? É uma vergonha, tanto é que o Hulk foi hostilizado pela torcida do Flamengo, devolveu lá fazendo uns gestos lá, e acabou que saiu irritado de campo, né? E chororô danado, né, gente? Chororô danado do Hulk, totalmente desnecessário. O Flamengo ganhou na bola, ganhou com o time de garotada e reserva contra o todo-poderoso Galo titular. Eu quero também passar para vocês que o Flamengo, olha só, os números do Guilherme Varela no jogo do Flamengo e Atlético, 85% dos passes certos, 2 cortes, 2 interceptações, 3 desarmes, nenhum drible sofrido. Cara, eu adorei o Varela. Varela é espetacular. É um caso a se pensar o Varela para a final da Libertadores, né? Ele não pode jogar a Copa do Brasil, mas Libertadores pode. Eu acho que o Varela é um caso a se pensar para a final da Libertadores, tá? Também passar para vocês aqui que a gente já iniciou lá o concurso lá no perfil do Luan N-Fly, então eu quero avisar que você pode participar, tá? E é só ir lá, cara, no Instagram que a gente tá explicando tudo direitinho para você concorrer a esse par de ingressos pro Maracanã Mais, que é com comida, bebida sem ser alcoólica, no Maracanã, quarta-feira, final da Copa do Brasil, tá certo? Vamos acompanhar como é que foi aqui a entrevista na zona mista do Marcos Braz, porque ele detonou a diretoria do Corinthians e o STJD. Do Léo Pereira, e esse escândalo todo, nota oficial, reclamações, a imprensa paulista também está batendo muito nessa tecla. Não, o que eu posso falar é o que eu falei agora há pouco aqui, na marra, na moral, fora do campo a gente não vai perder isso. O que pode acontecer é dentro de campo. Dentro de campo é futebol, você perde, empata, ganha. Você tem vários resultados possíveis que podem acontecer. Agora, o Flamengo está muito tranquilo. A gente confia no presidente da CBF, confio no presidente da arbitragem aqui no Brasil. Está fazendo um trabalho que foi um trabalho muito bem feito
na Conmebol, ainda não tenho tempo de maturar esse trabalho aqui, aí eu confio. Posso estar falando isso aqui, posso estar queimando minha língua aqui, ter que passar aqui na quarta-feira, mas eu não tenho medo de falar. O que não pode acontecer é a pressão extra-campo que estão querendo fazer e botando uma pressão no trio de arbitragem. Mas eu acho que é um trio de arbitragem que não vai ter medo, não é frouxo. É um trio de arbitragem que vai para a Copa do Mundo. Então eu estou muito tranquilo, o Flamengo muito tranquilo. E é o que eu estou te falando. O Flamengo perde, empata, ganha lá dentro. Aqui na marra não vai acontecer nada. Ô Braz, falando ainda sobre a situação do Corinthians, houve uma pressão absurda do Corinthians por conta do jogo hoje contra o Goiás e o jogo acabou sendo adiado. O Corinthians é beneficiado em algumas partes. Primeiro que vai voltar a jogar lá com o time titular na briga no Flamengo pelo G4. Foi beneficiado, o Flamengo jogou hoje com o time reserva e chega mais descansado para jogar aqui no sábado. Como é que vocês viram isso? Na quarta. Não, assim, quem determinou para não ter o jogo foi a STJD. Isso é muito ruim. Isso que é muito ruim. Eu não posso atribuir ao Corinthians a não. Se ele se beneficiou ou não, se ele fez alguma movimentação ou não, é uma outra situação. Agora, quem tirou o jogo hoje foi o STJD. Eu acho que não é plausível. É o que eu falei ali para lá. Nem na várzea com 4 horas, 5 horas, você sabe se vai ter o jogo, se não vai ter, se choveu muito, se não choveu, se está tendo problema ou não no local. Entendeu? Então, é isso. Eu não entendi muito o porquê disso. É uma pena pro tamanho, pela importância, pelo momento em que a gente está passando, de ver liga, de analisar um monte de situação. Isso é muito ruim pro produto, pro futebol e para todos os envolvidos. O Flamengo, não vou te falar que se sente prejudicado ou não, a gente ganhou o jogo, deu tudo certo. Mas, por exemplo, o Corinthians disputa com outros times ali as posições G4, G5, todos a parte de classificação ali, não é só com o Flamengo. E agora eu não sei como é que vai fazer, quando é que vai ser remarcado esse jogo aí. Eu acho que não era plausível, não tinha, na minha concepção, o motivo era muito raso para não ter um jogo para não ter um jogo, por isso, se tem um problema com um torcedor em função de um acidente, se tem algum acidente em relação até a parte climática, se tem alguma coisa, beleza. Agora, da maneira que foi, eu acho que não é plausível, não é correto e não é bom para o produto e não é bom para o futebol brasileiro. Marcos, você fala muito sobre a relação que vocês têm com o Corinthians, mas depois de todas essas situações, todos esses episódios de pressão, como é que vai essa relação? Rasga ou você tem contato com o presidente, mesmo com toda essa pressão que eles vêm fazendo nos bastidores? Não, olha só, a pressão que o Corinthians faz não é em cima do Flamengo. A pressão que o Corinthians faz é em cima dos órgãos que fazem a competição. Então, assim, não tem nenhum tipo de problema entre uma diretoria e outra. Eu acho que eu acho que é uma situação pontual que não deixa de ser grave pela importância do jogo. Não tem nenhuma criança aqui. A gente está disputando um título nacional que envolve premiação, que envolve mais do que a premiação. Eu não tenho nenhuma preocupação com a premiação. A preocupação é com o título em si que está em disputa e uma preocupação de o trio de arbitragem vir para cá altamente pressionado, com medo, mas é o que eu falei. Eu confio na CBF e confio muito mais no presidente de arbitragem, que fez um bom trabalho na Conmebol, que está aqui há pouco tempo e está tentando desenvolver um trabalho correto, sério, e que eu tenho absoluta certeza que com o tempo será muito acima da média na América Latina. Marcos, você acha que essa decisão do STJD de adiar o jogo, né? O Flamengo já passou por isso contra o Palmeiras em 2019, não teve torcida lá. Você acha que pode abrir um precedente ruim para o futebol? Qual é a sua visão em relação a isso? Eu te falei, eu não quero ser pontual numa determinada situação, eu acho que é ruim como um todo. Mais uma vez, eu vou ser chato nisso aí, nem na várzea. Qualquer campeonato aqui na Baixada Fluminense, aqui na Zona Norte, na Zona Sul do Rio, no aterro do Flamengo ali, para quem não conhece, aqui na Zona Sul do Rio, uma pelada, você com 4 horas, 3 horas antes, você sabe se vai ter o jogo ou não. 4 horas você vai ter o jogo ou não. Simplesmente, numa liga tão importante como a nossa, não teve um jogo de uma hora para outra. Isso é muito ruim pro futebol. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite. Parabéns pela vitória. Quarta-feira tem um jogo contra o Corinthians, né? É um jogo de Copa do Brasil, mas a pergunta que eu vou fazer, muitos torcedores estão fazendo essa pergunta, então eu achava interessante passar para você. O clube, ele pensa em organizar algum tipo de evento na final da Libertadores?
Não. Cara, O jogo continuado. Você que é focado. A gente tá pensando na quarta-feira. Até a quarta-feira eu te garanto que não tem evento nenhum. Depois a gente vê. Tá, beleza. Obrigado. Tá? Obrigado, Marcos. Valeu. Então é isso, galera. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Loja física tem um lugar, sim, na Flórida, em Orlando, na Nação Rubro-Negra, Orlando, ali na International Drive, você tem o desconto do Paparazzo. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, até mais tarde, fui!